Amanadjé Tupã Naderu. Olá, seja bem-vindo ao CONAT, Congresso Online Anual de Terapeutas Integrativos. O meu nome é Samuel Correia, eu sou Master PNL, facilitador em vivências que visam o desenvolvimento humano através das práticas e dinâmicas nos mais diversos tópicos de terapias integrativas. Desde já, quero agradecer ao CONAT pelo convite e agradecer aos olhos e ouvidos atentos de cada um e agradecer por esse momento onde vamos compartilhar conhecimento, compartilhar um pouquinho daquilo que a gente vive na nossa vida prática. O tema que eu trago é treinando a consciência. Quando falamos de consciência, ainda traz muitas inquietações ao redor do que é ou do que seja consciência, não é mesmo? Então, para adentrar esse tema, eu vou contar um pouquinho da minha história. Desde muito cedo, ainda na infância, eu era fascinado pelos mistérios da vida. E essa fascinação me levou a muitas buscas. Essas buscas me trouxeram crenças que já na fase adulta deveriam ser diluídas. Mas antes de diluir todas essas crenças que acabaram por bloquear algumas das minhas buscas, eu tive um momento de desgaste psíquico e desgaste físico. Por quê? Porque certas crenças, além de me bloquear, não me davam a oportunidade de treinar ou de ter em minhas mãos a chave que abririam as portas para desbloquear aquilo que eu tanto buscava. E é justamente isso que eu quero compartilhar com todos vocês aqui, na nossa palestra, Treinando a Consciência. Bom, durante um tempo eu busquei em todas as literaturas possíveis e imagináveis o que seria consciência. E dentro das minhas pesquisas, aonde eu encontrei essas respostas foram em alguns autores como Carl Jung, Nietzsche, entre outros. Porém, só a literatura não me bastou, porque a literatura me trouxe conhecimento, mas eu precisava do saber. Porém, só o conhecimento e o saber sem a prática continuaram sendo totalmente nulos na minha vida, enquanto eu não descobri a chave que tanto eu precisava para abrir a porta que me levaria a desbloquear as minhas crenças. Quem eu era diante da sociedade? Quem era eu como ser integrante de uma família, de uma sociedade? Como ser que professa uma fé religiosa? Como ser que integra um sistema político, como ser de uma espécie que está em evolução. Então eu passei por um período de desânimo, quando eu bati em muitas portas e elas de fato se abriam para mim. Só que elas se abriam e me traziam mais conhecimento. Onde eu tinha uma experiência prática, eu acabava possuindo ali um saber, porém ainda faltava mais. Ainda faltava mais. E essa chave eu vou entregar na palestra de hoje para você. Então, antes de chegar até a chave, vamos passar por alguns outros atributos, ícones, que eu também passei antes de descobrir a tal chave. A primeira foi a minha defesa psíquica. E quando falamos em defesa psíquica, logo temos que sair dessa visão micro para uma versão macro e entender que tudo é energia,
tudo vibra, inclusive os nossos órgãos e todos os nossos níveis de ser. A defesa psíquica é importante porque ela cria um filtro daquilo que eu deixo entrar e daquilo que deve sair. Aquilo que não deve nem entrar em mim depende muito daquilo que eu consumo durante o meu dia a dia, tanto em informação, quanto na minha forma de me alimentar, na minha forma de lidar com o outro, na minha forma de pensar. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e atitudes, e isso tende a nos impulsionar naquilo que vai aí definir o nosso dia a dia. Você é o que você acredita ser. Por isso o nosso sistema de crenças é tão importante na nossa formação psíquica e tão importante para obter essa chave. Atenção aos sentidos físicos é um dos gatilhos de defesa psíquica. Por quê? Porque ali eu começo a educar a minha mente. Veja bem, tem gente que se alimenta em frente à televisão e joga o alimento para dentro da boca, mastiga, engole, não sente o gosto, não sente a cor, não olha para a comida, não sabe o que estava fazendo. Isso é consciência ausente. É um ato mecânico de sobrevivência e instinto. Porém, apesar dos inúmeros métodos, sem a prática, sem a devida prática, isso não funciona. Não funciona. Então, uma das chaves para essa defesa psíquica é começar a dar atenção para os 5 sentidos físicos. Vá top: visão, audição, tato, olfato e paladar. Perceba o cheiro do alimento que você está ali comendo. Olhe para o alimento que você está comendo. Ouça o que acontece ao redor. Enxergue as cores. Toque. Dê atenção se aquela comida está fria, está quente. Isso é muito importante. O segundo tópico é que quando você começa a dar atenção para os 5 sentidos físicos, você começa a aflorar em si algo que, de repente, estava adormecido pela falta de atenção aos 5 sentidos físicos, que é as percepções extracorpóreas. É onde entra a intuição. Na atual sociedade, a sociedade contemporânea, o homem urbano é treinado a distrações. E essas distrações nos levam a nos desligar dessas percepções extracorpóreas. Uma delas é a intuição. E a intuição, ela é muito bloqueada por aquilo que a gente acha que o outro vai pensar. Quanto mais estudioso, técnico ou acadêmico, mais a pessoa tende, abre uma aspas, a se desligar da intuição. Por quê? Porque ela confia naquilo que ela raciocina. E a racionalidade, ela está entre a inteligência e a sabedoria. Entre aqueles testes que a gente faz na nossa vida diária. A racionalidade, ela é quase científica. A intuição, ela está uma oitava acima. Ela não é um sentimento ou um pensamento que brota. Ela faz parte dos 5 sentidos de alma. A alma, como algo muito mais amoroso, muito maior do que eu e você, e muito maior
do que o próprio espírito. O espírito quer as experiências da terceira dimensão, as experiências e as vivências do corpo. Já a alma, ela busca algo muito maior, ela busca se diluir em uma consciência cósmica, que uns vão chamar de Deus, Alá, Tupã. Não é mesmo? Então, quando a gente dá a atenção, a devida atenção aos 5 sentidos físicos do corpo, tendemos a aflorar os 5 sentidos da alma, que são esses sentidos extracorpóreos. E um deles é a intuição. E quando a gente dá a devida atenção à intuição, ali começa o treinamento da consciência. Porque a gente começa a valorizar as nossas sensações internas. A gente começa a analisar de perto como está os nossos sentimentos, em que campo estamos vibrando, se num campo positivo ou num campo negativo. Quando num campo positivo, a tendência é inspiração, nutrir novos projetos, novas escolhas, novas amizades, novos insights, novas visões, sair do comum. Quando estamos aí no negativo, a tendência é tristeza, angústia, ansiedade, insônia, entre outros, que são inumeráveis. Então, as nossas escolhas também definem o nosso nível vibracional. Mas para que isso se torne consciência, é preciso treinamento. E é justamente essas as dicas que a gente vai começar a deixar. A primeira dica é dar atenção aos 5 sentidos físicos. A segunda é começar a notar os sentidos e as percepções extrafísicas, como a intuição. Poxa, não estou sentindo que é o momento de eu ir nessa festa. Não vá. Poxa, sinto que não é o momento de eu tomar essa decisão. Poxa, sinto que esse trabalho, embora o salário seja bom, não me fará bem, pois é um ambiente tóxico. Dá para entender? Perfeito. Então, e a terceira dica é que o treinamento da consciência vai se desenrolar agora, após aflorar os 5 sentidos físicos e começar a dar atenção para aquele sentido extracorpóreo, pois aí entramos dentro do treinamento da consciência, né? Os lugares que eu me relaciono com frequência tende também a ocorrer aí uma equalização energética. Então, quando eu estou dentro de um ambiente, independente se esse ambiente é tóxico, é positivo ou não, a tendência é quem tem mais energia doa para quem tem menos, e quem tem menos, vamos usar um termo, suga de quem tem mais, até que a energia do ambiente fique equiparada. Entende? Porém, as minhas decisões só cabem a mim. Eu decido aonde eu devo entrar, eu decido de onde eu devo sair. Eu decido sobre os meus hábitos. Então não adianta eu só dar atenção aos 5 sentidos físicos e ao extracorpóreo se eu estou aí totalmente disperso, né? Disperso das minhas escolhas e dos meus hábitos. Os meus hábitos treinam a minha mente a padrões. Então, eu tenho padrões benéficos à minha evolução como ser. E eu tenho padrões que eu costumo chamar de padrão repetitivo de erro. Poderíamos colocar numa balança como vícios e virtudes. Nos vícios estão os padrões repetitivos de erros.
Nas virtudes está aquilo que é nutrido e que me leva para frente, me leva a expandir, a crescer. E esse crescer e expandir não é só a nível material, é a nível de consciência. Consciência é ato. Então, a mentalização consciente, tão trazida, foi trazida aí por diversas escolas de yoga, por diversas escolas de meditação, diversos métodos. Mas a mentalização consciente, em verdade, o que é? Ela está justamente não só na meditação, enquanto eu fecho os meus olhos, sento em lótus e começo a meditar. Não. A meditação ela se estende durante todo o meu dia, durante toda a minha semana, ad infinito. E o que seria a meditação, se não o termo tão usado que é atenção plena, o tão usado termo, atenção plena. Ter plena atenção do momento vigente, estar no aqui, agora. Porém, não é fácil. Por isso, existem os treinamentos, Existem os treinamentos. A nossa mente, ela está sendo treinada a se distrair o tempo inteiro. Seja com os aplicativos, seja na internet. A internet é uma arma maravilhosa, é uma ferramenta, uma errata aqui. É uma ferramenta. A internet é uma ferramenta fantástica de desenvolvimento. É uma ferramenta fantástica de expansão, Porém, quando bem usada. Quando a internet se torna um vício, aí ela deixa de ajudar e passa a alimentar os vícios. O padrão repetitivo de erro. E como instalar um novo padrão? Como eu faço, Samuel, para poder estar mudando esses padrões repetitivos de erro? Tudo começa no querer. Tudo começa na sua vontade. A sua vontade tem que estar forte. Eu gosto de usar alguns termos bem populares, fazer aí algumas analogias. Você tem que levar a sua vontade para a academia. Falta de força, de vontade, acaba acarretando em mais vícios, em mais padrões repetitivos de erro. Quando você alimenta a força da sua vontade, todo o universo que te cerca passa a compreender o que você está buscando. E aí brota no âmago do seu ser algo chamado garra. Tem até a música do nosso poeta aí, Raul Seixas, que diz: basta ser sincero e desejar profundo. O quão profundo é esse desejo em você? Quando você acredita naquilo que quer, você dá crédito para que isso se manifeste no universo. E para que isso se manifeste de forma consciente, você tem que treinar a sua vontade. Você tem que dar força para a sua vontade. Você tem que dar impulso e nutrir isso como algo consciente. Como algo que vai ter um impacto na sua vida. Não um impacto instantâneo, mas um impacto mais profundo. Daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos. Não importa. E aí conseguimos entrar na questão do tempo. Muitas vezes, esses padrões repetitivos de erro estão instalados no tempo dentro do homem. Dentro do homem está presente, passado e futuro a nível mental. A nível cronológico, ele não vai influenciar em nada. Você não pode determinar o futuro. O que você pode fazer
é fazer no agora, mas não adivinhar o futuro. Você pode plantar no agora. Temos que tomar cuidado com a teologia da prosperidade. Temos que tomar cuidado com essa coisa de achar que é pensando positivo que as coisas vão chegar até nós, né? E não é assim que funciona. Não é assim que as coisas tendem a funcionar. Então, veja só, na maior parte do tempo, enquanto a gente treina a mente a se distrair, a gente também treina a passar despercebido pelo comportamento humano que nos cerca. E aí é aonde a gente não escolhe muito aonde se envolve. Você deve escolher as pessoas que impulsionam, que estão dispostas a nutrir os seus sonhos, seus ideais. Essas cabem no seu rol de amizades, no seu rol de relacionamento. As que não estão envolvidas com os seus sonhos, né, com os seus ideais, essas não são pessoas que vão trazer para você aí novas portas, novos insights, novas maneiras de solucionar de repente até um problema. Veja bem, quem não conhece a vítima, o manipulador mental? Vamos falar um pouco sobre os negativos? E depois a gente fala um pouco sobre os positivos. Negativos, características negativas. Quem não conhece o sujeito que se vitimiza? A vítima. A vítima, na verdade, ela é uma grande manipuladora mental. Ela se coloca como refém em todas as situações, para aqueles que estão em torno dela possam ali levar toda a atenção para ela. Assim ela consegue angariar a piedade das outras pessoas, mas também consegue manipular a forma de como essas pessoas vão lidar com ela. Então é muito importante a gente estar atento aos que se vitimizam. Em contrapartida, a gente tem também a procrastinação e os preguiçosos. É aquele que deixa tudo para depois. Deixa tudo para a última hora. Você começa um projeto de vida ou uma sociedade ao lado de uma pessoa que é preguiçosa, que ama a procrastinação. Veja que tudo ela vai deixar para depois. Veja que tudo ela vai adiar por 1 minuto, 1 hora, 1 dia. E a coisa não flui. A coisa emperra. E ali, por você não saber finalizar um processo, acaba que esse processo vem, ou esse projeto, né, venha a não acontecer no plano físico. Embora antes ele possa ter sido elaborado por longos dias, possa ter sido sonhado. E disso pode gerar uma frustração e um desânimo em você. Então a minha dica nessa parte é que você selecione 5 pessoas que você quer que faça parte do seu próximo ano, que você quer que faça parte da sua lista VIP, e neles você vai se inspirar, neles você vai poder enxergar a vida, o mundo, a sociedade como um meio de evolução pessoal. Então, essa é a dica para esse tópico. Autorresponsabilidade.
A autorresponsabilidade é a chave que vai abrir a portinha para a sua força de vontade. Por que eu digo isso? Porque ninguém pode decidir por você qual é o momento de começar. Se você deixou para depois, você já procrastinou. Quem pode tomar as suas decisões por você? Então, autorresponsabilidade está ligada também ao amadurecimento. Eu tomo conta de mim. Geralmente, certos mecanismos oferecem facilidades. Para quê? Para aprisionar você em um sistema onde você é dependente ou codependente de um sistema onde você está integrado, de uma sociedade, de um trabalho, de um meio religioso. Quando você assume a autorresponsabilidade, você aprende mais sobre o seu emocional, o seu racional, sobre diversos aspectos da vida. Porém, agora a responsabilidade é sua e não do outro. E você começa a enxergar que tudo aquilo que você vê de errado no outro, na verdade, pode ser uma sombra recalcada em você. Na verdade, pode ser um ego auxiliar te mostrando onde você deve melhorar. Não é interessante? Então, onde mora o fracasso? Se não nas minhas crenças, no meu autoabandono, naquilo que eu deixo para depois, nas minhas procrastinações. Onde mora o fracasso se não é justamente nesses itens? Quem somos nós? Quem somos nós se não somos as escolhas que fazemos, né? Quem somos nós se não somos aquilo que acreditamos ser? Você é aquilo que acredita ser. Simples assim, mas ao mesmo tempo muito complicado, porque esse acreditar faz parte de todo um sistema de crenças. E esse sistema de crenças, antes de você chegar até a sua fase adulta, ele passou pela infância. E ele foi formado dentro de um contexto familiar, social, na escola. Então é complexo. São fragmentos que devem ser diluídos. Alguns conseguem diluir de forma mais dinâmica, mais rápida. Outros demoram, cada um tem o seu tempo para diluir. E não está nada errado nesse sentido. Como eu disse, o tempo cronológico, ele afeta a matéria do homem. Porém, o tempo mental, que é quando eu me pego pensando no passado e estou preso a mágoas do passado e isso está me fazendo um mal. Ou quando eu estou pensando muito no futuro e fico fazendo tudo de forma acelerada e essa aceleração de pensamentos e de ações me levam a ter uma dispersão muito grande, onde eu me esqueço dos detalhes e aonde as distrações começam a ganhar uma proporção tamanha. Então, o tempo mental é muito mais importante. E para que você encontre a consciência, é importante que você esteja no momento vigente. Now, 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 now. Agora, 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 agora. Eu vi uma imagem na internet com um relógio. E nesse relógio estava escrito justamente isso. Agora, 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 agora. Que horas são? Agora. Dentro da mente. Isso num nível mental. Então, por que treinar a consciência? Agora eu quero te entregar
a chave que eu te prometi no começo da nossa palestra. Porque ela é a porta que me tirou da imersa de só obter conhecimento, sabedoria, e apesar de tudo isso, as coisas não iam para frente, não davam certo. Por quê? Porque aquilo que eu fazia era muito superficial. Quando isso aflorou em mim num nível consciente, eu entrei em contato com a minha essência. Essência não muda. E a nossa essência é aquilo que dá sustentação para todo o nosso ser. Todos sabemos que temos uma essência divina, mas qual a qualidade da essência? Você é um ser mais amoroso? Você é um ser mais dinâmico no sentido de se movimentar e de lidar com o outro? Você é um ser que gosta de obter conhecimento e dividir com os demais, assim como no Conat? Então, essa descoberta veio através da consciência. Uma pergunta que me enviaram e que eu acho que cabe aqui, na palestra. Por que o nosso nível de ser só começa a evoluir quando expandimos também a nossa consciência? Foi uma pergunta feita em uma das palestras que eu ministrei. Então, o nosso nível de ser só começa a evoluir quando expandimos a consciência, porque a consciência é aquilo que alcança a minha realidade. Aquilo que eu sei já está dentro de uma caverna, já é pequeno, eu tenho que buscar aquilo que eu não sei. Só que se a minha consciência também está no mesmo nível, eu não consigo enxergar outras nuances, eu não consigo enxergar aquilo que está além do meu entendimento. Para eu compreender, para eu entender, interiorizar, é preciso consciência. Aí veio uma outra pergunta. Uma consciência limitada apenas por teorias é pequena e fechada em si? Sim. Porque essa consciência, em verdade, ela é codependente de sínteses. Aí ela já tem que estar caminhando lado a lado com o saber. Porém, aquele saber consciente do ato. Consciência, ela é material. Uma consciência que se expande, ela vai visitar outros terrenos. Ela vai sair do bidimensional da caverna, Luz e sombra. Ela vai alcançar o tridimensional. E ela vai vencer medos. Ela vai vencer conceitos, preconceitos. Ela vai buscar aquilo que expande e não aquilo que prende, aquilo que escraviza, aquilo que limita. Consciência, um mar ilimitado de conhecimento, um mar ilimitado de coisas onde eu posso me expandir e evoluir como ser. Mais uma perguntinha. Com isso tudo, o que parecia muitas vezes impossível, pode deixar de parecer impossível e passar a ser possível? Sim. E esse sim, ele vem tão simples para todos nós, porque a essa altura da nossa palestra, você já começa a entrar em contato com a sua consciência e começa a observar que ela é parte integrante de tudo o que te coloca em contato com o desconhecido. Embora muitos gostam de frisar que temos que acessar o subconsciente. O subconsciente é um outro nicho. A gente teria que fazer uma nova palestra.
e abordar esse tema com mais tempo, para que eu pudesse explanar um pouco mais, né, o subconsciente. O foco hoje é consciência, treinando a consciência. Aí tem uma frase que eu gosto muito, uma frase que eu uso muito nas minhas vivências, experiências e palestras. O sucesso só alcança quem consegue ver mais longe. Isso quer dizer que quem se libertou do medo foi buscar o saber. Quem se libertou do medo foi buscar essas experiências. E quem buscou, viveu e conseguiu estar presente, estar consciente, adentrou, desbloqueou a porta que impedia a evolução em todos os níveis de ser. E foi essa a porta que eu abri. Então, eu parei de consumir livros, conhecimento, né? E ali naquele momento, eu comecei a desbloquear o medo através daquilo que antes eu só achava. Mas eu não tinha presenciado, eu não tinha vivido. E quando eu vivia, era de forma superficial, sem dar a devida atenção. Mas quando eu comecei a fazer todos os meus movimentos, água, para nutrir o meu corpo, hidratar o meu corpo, as minhas células, desce por um aparelhinho, desce aqui pela minha garganta, desce pelo... Então eu comecei a dar um foco maior. E isso me ajudou a diminuir o meu nível de ansiedade, medo. Foi sair da minha caverna mesmo. Porque na minha caverna, os livros que eu tinha, os cursos que eu participava, as imersões que eu fazia, me bastavam. Porém, agora no momento presente, eu passei a questionar. Lembra que eu falei da intuição? E eu comecei a ter muitos insights trazidos pela intuição. E comecei a não concordar com tudo que me era dito. Isso é psicologia prática aplicada à vida. Porém, em um nível de consciência que não é muito citado. Por que existem pessoas inteligentes que dão certo na vida? Montam uma empresa e prospera. O casamento dá certo. Tudo que coloca a mão dá certo. E por que tem pessoas inteligentes que não dá certo em nada na vida? Pelo nível de consciência. Quanto mais expandida essa consciência, mais a pessoa tende a confiar nos sentidos extrafísicos, a tomar decisões assertivas e a não se iludir com coisas que são trazidas para a distração. Então, é isso. Inteligência, ela é muito boa junto com a sabedoria, porém sem a consciência, ela é quase nula. Do que adianta saber escolher se eu faço sempre as escolhas erradas? Inteligência vem de intelligelis, significa escolher dentre. E o que adianta eu escolher dentre se as minhas escolhas sempre me trazem prejuízos, sempre me colocam em roubadas? Do que adianta eu saber como funciona um sistema e fazer uma escolha errada? Ou seja, ainda sabendo que aquilo não vai dar certo, eu faço a escolha errada. Então, logo
sabedoria e a inteligência só estão no caminho correto quando estão munidas de consciência. Por isso é importante, né, a gente treinar a consciência. E justamente por treinar a consciência nos atos menores aí, começando pelos 5 sentidos, depois dando uma atenção aos sentidos extrafísicos, a gente começa a treinar esse mecanismo, essa potencialidade, essa semente potencial dentro de todo o ser humano. Eu espero que tenha sido claro as minhas palavras, a minha entrega e o meu amor a você que está assistindo a nossa palestra. Desde já eu quero agradecer os olhos e os ouvidos atentos. Essa palestra é parte, esse trecho que eu trago é parte da palestra presencial que eu venho ministrando já há algum tempo, que se chama Treinando a Consciência. Extra as palestras vivenciais, eu também conduzo o Círculo de Meditação Umbandista, palestras semanais e workshop mensal. Aqueles que quiserem fazer parte das minhas vivências presenciais, eu vou deixar o meu número de contato, aonde por WhatsApp você também pode estar recebendo e-book, podcast, revista online inteiramente gratuito. São conteúdos de desenvolvimento humano. E esse é o nosso enfoque. Então o meu telefone para contato, você que quer participar no WhatsApp do Amigos do Correia, o meu telefone de contato é 11 99547 0666. 99547 0666. Eu agradeço novamente ao CONAT e agradeço aos olhos e os ouvidos atentos de cada um de vocês. Um grande axé. Até mais.